Hello, hello. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa manhã, boa madrugada. Tá no ar mais um podcast. Você não merece ser feliz. Dia 30 de 6 de 2020. Acho que é o último dia hoje desse mês, se eu não me engano. Um dia muito bacana aí para você ficar por dentro do nosso podcast e, quem sabe, conseguir extrair alguma informação produtiva, beleza? Vamos lá, vamos iniciando daquele jeito que você já sabe, né, meu querido e minha querida? Uma salva de palmas. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho. Um ano diferente, né? Um ano meio estranho. Um ano mais para quem quer produzir alguma coisa no sentido de podcast. Verdade, né? Alguns setores parado, algumas pessoas, várias pessoas em casa, né? Bastante pessoas voltando, mas acho que no Paraná aí vai ter uma situação de uma espécie de lockdown agora, se eu não me engano. Eu acho que vai endurecer um pouquinho aí, vai fechar a academia de novo, vai fechar tudo, em algum momento vai fechar tudo. O bagulho tá complicado, tá complicado. E a minha opinião sobre isso é não sei que seja feito à vontade da maioria. Ultimamente eu tô assim, que seja feita à vontade da maioria. O que a maioria decidir tá bom pra mim, tem a minha opinião, mas ela de nada muda o contexto. Então, às vezes é bom você não emitir muita opinião, beleza? Vamos dando sequência então. Hoje eu tenho um assunto bem importante, inclusive, um assunto que. O assunto hoje do nosso podcast é podcast. Olha só que bacana. Tem muita coisa para falar sobre podcast. Tem a história do podcast, né? O podcast ele surge através de uma transmissão de mídia, por exemplo. Ele surge através da internet, né? Surgiu da internet, óbvio. Então, assim, é um conteúdo distribuído para você ouvir isso na sua casa, no seu trabalho, no seu aonde você quiser, você só dá o play e escuta, entendeu? Então é um conteúdo distribuído para vocês ouvintes. Então, acho que assim a razão principal do podcast é essa, né? Ele é um conteúdo distribuído, surgiu com um audioblog no passado, lá por 2000, nos anos 2000, 2001, 2002, por aí onde surge o blog, essas coisas. Aí que depois vem o Orkut, mas isso aqui eu não vou falar sobre o que vem, né? Senão eu vou devagar muito, vou focar na história do podcast. Então, o podcast foi usado pela primeira vez por um jornalista inglês chamado Ben Hammersley, do jornal britânico lá do The Guardian. Então, ele que foi a primeira pessoa em 2004 que utilizou a palavra podcasting. Então, ele até falou até fez um artigo a respeito que depois veio a viralizar um tempo depois. E aí, bicho, depois disso, meu querido, todo mundo começou a lançar podcasts, a produzir conteúdo para essa plataforma maravilhosa. E assim, um podcast ele não é só você, sei lá, disponibilizar algo. Você precisa ter pelo menos um tema, um conteúdo, um público, entendeu? Você tem que saber qual é o seu nicho para você não ficar perdido nesse mercado. Então, assim, eu, por exemplo, no meu podcast, o que eu fiz? Sempre fui metido a falar bastante, etc. Então, eu coloquei como se fosse um podcast de humor. Óbvio que você vai ver humor aí, óbvio que não, óbvio que você vai ver opinião, mas eu intitulei de humor, eu acho que até vai mais para esse lado mesmo de engraçadinho, porque eu sou um menino muito engraçadinho. Então você tem que nichar o seu podcast. É para jovem, é para idoso, é para advogados, entendeu? Então você nicha o seu público, o seu podcast. É óbvio que nisso qualquer pessoa que clicar pode ouvir, se identificar, gostar do que está sendo falado, etc. Então isso aí não é requisito assim primordial, mas é um dos, né? Então, poxa, e o formato, pô, muita coisa. É muito legal, muito bacana você estudar sobre isso. E ter um curso, cara, não é de graça, mas é um curso muito bacana que você pode fazer
pelo cursos.alura.com.br. Repetindo, cursos.alura.com.br. Você pode fazer os cursos lá, cara, bem bacana. Você paga lá, acho que é 20, 30 reais, não sei, e faz um curso completo da produção de podcast, da concepção do podcast até a sua publicação. Então, tipo, acho que vale a pena você estar por dentro disso. Quem gosta, quem quer aprender alguma coisa sobre. Então, eu que não quero só fazer por fazer, quero aprender, estou fazendo esse curso aqui e o que eu puder passar para frente eu vou passar. Então, entra aí, cursos.alura.com.br, escolhe lá o produção de podcasts, da concepção à publicação, faz esse curso aí, você já vai ficar por dentro de como funciona essa métrica maravilhosa de podcasts. Muito bom, muito bom, muito bom. A plateia parou do nada, né, de aplaudir, mas faz parte. Não é sempre que eles estão 100% animados. Próximo assunto aqui. Na verdade, não vai ter próximo assunto. O assunto é esse, né? O assunto é esse. Então, fica a dica aí, pessoal. Fica a dica. Tem muitos itens, né, nesse curso. Depois você vai ver na aula 2 a equipe, caso você faça com a equipe, ou eu que no meu caso sou solo aqui, né? Sou solito, mas em breve vou começar a entrevistar pessoas maravilhosas que vão vir aqui para somar com o seu conteúdo, com a sua história, com suas coisas, as coisas que elas fizeram, as coisas que elas pensam em fazer. Então vai ter também um talk show aqui, uma promessa minha futura, então fique por aí que tem novidade vindo. A linguagem do podcast, se você vai conversar com advogados, você precisa ter uma dialética mais refinada, talvez. Você precisa saber os termos que se utilizam no ramo jurídico, etc, etc. Se você for falar com jovem, você pode usar de uma gíria, alguma coisa nesse sentido. Então fica mais ou menos por aí a questão da linguagem, para você ter essa noção. Periodicidade é o tempo que você vai postar, semanalmente, mensalmente, etc. Então isso assim, você estuda aprofundado essas coisas nesse curso, entendeu? A pauta, tudo. Então é muito bom, muito bacana você tá por dentro, beleza? Tá aprendendo e assim como eu na verdade aqui mostra também a porcentagem do tempo, né, do curso. Eu fiz 68%, então falta um tanto ainda para eu dar uma estudada aqui. E também o bom é que ele ensina a concepção toda e a edição também. Então eu, por exemplo, sou péssimo na edição, como vocês podem perceber ouvindo o meu podcast, é óbvio. Você escuta o podcast e fala, porra, péssima edição, vou escutar porque é meu amigo. Mas enfim, aí nessa, o que você faz? Você aprende a edição, cara. Uma vez que você aprende a edição, você consegue cortar, consegue fazer coisas bem bacanas, beleza? Então, faz o seguinte, você que está de bobeira na quarentena, não tem muitas opções de interatividade, já zerou a Netflix, já zerou o Spotify, já brigou com o seu irmão, agora você ainda tem aí alguma coisa para fazer. Faz esse curso, fique feliz e assista assista as aulas do curso, né? Vai ser muito legal para você, beleza? Um forte abraço, tchau!